tudo bem com você? Estamos iniciando aqui pela Com Brasil e também pelo canal do YouTube da Abras, mais um programa Super Hiper, este que é o programa referência para o setor supermercadista nacional. Olha, mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui conectado com você e sempre trazendo toda semana informações importantes aqui para o nosso setor supermercadista. Agora no programa de hoje nós vamos ter a participação do doutor Gilberto Denucci, que vai falar de um assunto muito interessante que são os MIPs. E também ainda no programa de hoje nós vamos ter uma entrevista também com o nosso VP Rodrigo Segurado, que vai falar basicamente de tudo que nós vamos ver lá na Convenção Abras 2022. Olha, o programa está muito interessante e quero que você acompanhe até o final. Eu quero, é claro, desde já agradecer a sua audiência, né, que sempre, toda semana, está aqui com a gente. Agora, para começar o programa e começar muito bem, vamos para o nosso quadro Abras em Ação. O presidente da Abras, João Galassi, participou nesta terça-feira da semana passada de uma reunião virtual com diretores do Banco Central, entre eles o doutor Renato Dias de Brito Gomes, que é diretor de organização do Sistema Financeiro e de Resolução. A reunião serviu para apresentar uma pesquisa realizada pela Abras, que teve o propósito de mitigar o aumento das taxas de intercâmbio aplicadas pela Mastercard e suas adquirentes, em relação às vendas realizadas nos supermercados com os cartões de crédito e débito. Também o presidente João Galassi esteve em Brasília acompanhando a votação na Câmara dos Deputados de um importante projeto de lei que a Abras vem lutando há alguns anos pela sua aprovação. A permissão para que os supermercados e estabelecimentos congêneres vendam medicamentos isentos de prescrição médica, os famosos MIPs. A Abras e os empresários do varejo alimentar defendem a comodidade do consumidor e a melhor acessibilidade aos medicamentos, como pontos fortes na defesa da venda dos MIPs, além da queda do monopólio que garantiria a redução de preços dos produtos e a diminuição de gastos da saúde pública para tratar problemas mais simples. A grande novidade anunciada pela Abras na convenção do ano passado está caminhando para ser concretizada. Na última Assembleia Extraordinária da Abras foi aprovado o Marketplace do setor supermercadista. Na Assembleia foi decidido a criação da Holding Abras Participações, que será detentora do primeiro ativo setorial em desenvolvimento. O Marketplace Abras, este é um grandioso, consistente projeto para dar vida ao que será o maior marketplace de alimentos do país e que também será o melhor canal de mídia para a indústria. Ainda nesta Assembleia foi aprovada a alteração do Estatuto Social Abras para que a associação possa participar de atividades com ou sem fins lucrativos e inserir dentre as competências da Assembleia Geral a decisão de participação da entidade em outras sociedades. E para você que é leitor assíduo da revista Super Hiper, eu tenho uma boa notícia. A edição do mês de julho da Super Hiper está pronta para ser acessada no site Super Hiper. E ela chega com ótimas matérias para todo o setor. Você vai ver que o e-commerce alimentar, que vinha num ritmo cadenciado antes da pandemia da Covid-19, colocou um grande volume de empresas e consumidores nesse jogo. E agora o comércio eletrônico do varejo ingressa em uma nova fase. Você vai ver na matéria a terceira geração do e-commerce, o que está influenciando o consumo neste canal. Olha, outra matéria imperdível na revista Super Hiper é os legados da pandemia na relação entre varejo e indústria, que apresenta um balanço sobre o impacto da pandemia na colaboração entre os supermercados e os seus fornecedores.
e o que isso abre de perspectivas para o futuro. Então acesse o site para ler estas e outras matérias super relevantes para o dia a dia dos profissionais supermercadistas do Brasil. Quem conhece o brasileiro sabe que para ele pão é muito mais que farinha, água e sal. É um companheiro diário de jornada. O pão nosso de cada dia, de cada sorriso, de cada vitória. O pão que a gente divide com quem gosta, ou que a gente esconde porque gosta demais. Para nós, da marca Spam, o pão é muito mais que um alimento. É uma missão. Chegou o Stella sem glúten. Let me see what spring it's like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. Stella sem glúten. Leveza com o mesmo sabor de Stella Artois. Aprecie com moderação. Nosso programa, para ter uma conversa muito interessante sobre os MIPs, nós vamos receber o Dr. Gilberto Denuti, que é médico, farmacêutico e professor de farmacologia na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Campinas, também do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, na Universidade Metropolitana de Santos, na Universidade Brasil e Faculdade de Medicina São Leopoldo, e também é membro titular da Academia Nacional de Medicina, da Academia Nacional de Farmácia e também na Academia Brasileira de Ciências. E eu quero conversar com o doutor, é claro, sobre esse assunto, mas antes de a gente entrar na entrevista, eu quero pegar um oi aqui, doutor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, André. Doutor, eu quero iniciar a nossa entrevista perguntando, basicamente, o que é automedicação? Essa é uma pergunta muito interessante, porque existe uma fantasia, seja na classe médica, seja na população como um todo, que a automedicação é a pessoa tomar qualquer medicamento sem prescrição, orientação médica. E decorrente disso, dessa fantasia, então, obviamente, a automedicação se tornaria perigosa, podendo causar riscos de saúde e causar aumento de custos para o sistema de saúde. Entretanto, esse é um conceito errado. Veja, se a automedicação fosse tomar qualquer medicamento sem prescrição médica, não poderia existir uma classe de medicamentos isentos de prescrição médica. Então é importante que fique claro o que vem a ser de fato automedicação. E para isso nós temos a definição da Organização Mundial de Saúde, que diz que claramente que a automedicação é o tratamento de algumas doenças por pacientes com medicamentos autorizados, disponíveis sem receita médica, ou seja, os medicamentos isentos de prescrição médica, que são considerados seguros e eficazes quando utilizados nas condições recomendadas. Assim, doutor, como diferenciar então a automedicação de autocuidado? Então, nesse contexto da automedicação, ela faria parte como dos elencos de atitudes abrangidas com aquilo que nós chamamos de autocuidado, que é a capacidade das pessoas, famílias e comunidades de promover a saúde, evitar doenças, permanecer com boa saúde e de enfrentar a doença ou deficiência com ou sem acompanhamento de profissionais da saúde.
Doutor, quando eu entro em uma farmácia, por exemplo, eu mesmo, pego o medicamento isento de prescrição, isso significa que eu estou, então, me automedicando? Então, isso, pela Organização Mundial de Saúde, é justamente a automedicação, que é uma coisa boa nesse caso. Os medicamentos isentos de prescrição médica, o objetivo é justamente esse, de poder atender uma demanda do paciente e, segundo, de economizar custos para o sistema de saúde, não sobrecarregar o sistema de saúde. Olha, doutor, e os medicamentos isentos de prescrição podem mascarar sintomas de doenças graves, por exemplo? Olha, teoricamente sim, mas a priori esse tipo de mascaramento ocorre muito mais em ambiente hospitalar. Eu vou lhe dar um exemplo. Você apresenta um quadro de tosse, que você suspeita que seja um quadro respiratório, tipo gripe, ou um resfriado mais forte, entendeu? Uma tosse com catarro, e você tem febre, e você toma um antitérmico e melhora da febre. Na verdade, o quadro que você estava apresentando não era um quadro de infecção viral, e sim um quadro de infecção bacteriana, ou seja, uma pneumonia. A pneumonia causa febre, assim como a bacteriana causa febre, assim como a infecção viral. O que acontece é que você continuar tomando o antitérmico, você não vai ter febre, você vai mascarar esse sintoma da febre. Mas você vai se sentir que não está melhorando do quadro gripal, está ficando mais grave. No ambiente hospitalar, isso é mais difícil, porque às vezes o paciente no pós-operatório, ele obviamente vai ter dor, você dá esses analgésicos que também são antitérmicos, e agora você tira a temperatura do paciente, só que o paciente está no pós-operatório, ele não está relatando para você esse mal-estar. Então, esse tipo de mascaramento ocorre mais em ambiente hospitalar. Em ambiente comunitário, é muito raro que isso aconteça. Doutor, em quais situações eu posso recorrer, então, aos MIPs? Olha, nas situações corriqueiras, e você suspeita, por exemplo, você está com uma dor de dente, você vai ter que procurar o dentista, entendeu? Mas você, enquanto isso, está com a dor, você toma um analgésico, até marcar consulta, até que possa ser visto pelo dentista. Você tem uma dor muscular, você tem uma febre, uma cefaleia, entendeu? Ou seja, isso está muito claro, é corriqueiro no uso da população, de usar a medicação, e até como nas propagandas de televisão são bem enfatizadas, caso o quadro não apresente melhor no decorrer do tempo, você procurar uma assistência médica. No dia a dia, quais os medicamentos isentos de prescrição são mais procurados, doutor? Olha, geralmente são antitérmicos, anti-inflamatórios, analgésicos, vitaminas, entendeu? Geralmente são esses os tipos de medicamentos que o pessoal mais procura, são que em várias formulações para venda como medicamentos isentos de prescrição médica. Agora, varia de país a país, tem país que a lista é mais extensa, tem país que a lista é menos extensa. Doutor, é necessário uma orientação de um farmacêutico para que o consumidor possa levar para casa um medicamento isento de prescrição? Não diria que seja necessário, por isso que são medicamentos isentos de prescrição médica, ou seja, para a pessoa de fato pegar a medicação e usá-la. Agora, ter um profissional que possa dirimir dúvidas, posso tomar aspirina com café, alguma coisa do gênero, entendeu? Isso é interessante em qualquer ambiente. Doutor, com a sua longa experiência como médico, o senhor acha que a venda de medicamentos isentos de prescrição nos supermercados pode aumentar os casos de intoxicação por medicamentos? Olha, André, na minha experiência, opinião pessoal não tem nenhum valor científico, entendeu? Então, basicamente, para responder a sua pergunta, eu me refiro à literatura especializada no ramo, entendeu? Nos países em que isso foi introduzido, tem um exemplo clássico da Dinamarca, que é um país que tem um sistema de vigilância sanitária muito bom. Os MIPs foram introduzidos em 1990, eles introduziram 20 medicamentos subitamente, tornaram tipo anti-inflamatórios, inclusive cremes vaginais com antimicóticos, antiácidos, eles tornaram subitamente medicamentos de venda livre. Nesse país, eles não notaram
nenhum aumento de intoxicações, de riscos com essa introdução, e tampouco aumento do consumo. Então, baseado na experiência mundial, eu não vejo, assim, da literatura, eu não vejo, vamos dizer assim, indicações que a comercialização dos MIPs agora em supermercados, que isso aumente, que em algum momento, o risco de algum tipo de problema de saúde para a população ou para o sistema de saúde. Então, quais os benefícios que o senhor vê na ampliação do acesso aos MIPs? Primeiro, eu acho que se o paciente tiver, vamos dizer assim, eu não tenho essa informação como experiência própria, entendeu? Mas é muito a informação que foi me passada, que é muito mais fácil você encontrar na periferia ou em cidades menores supermercados do que farmácias. Então, se o paciente tem uma maior facilidade de acesso, ele não precisa fazer um estoque de medicamentos em casa. Isso é importante porque 30% das intoxicações medicamentosas no Brasil são por ingestão indevida. Ou seja, geralmente é a criança que acaba pegando o medicamento e tomando de maneira indevida. Segundo, que eu calculo, outro benefício, é que ao você aumentar o acesso, também isso traga também um aumento da concorrência e, com isso, uma redução de custo para o paciente, para o consumidor. Os MIPs que devem ser comercializados pelos supermercados terão alguma exigência específica? Eu suspeito que não, porque, afinal de contas, a definição é medicamentos isentos de prescrição médica. Isso já está previsto na legislação e regulamentação pela Anvisa. Doutor, então os MIPs são seguros? Olha, nós temos o uso prolongado desses MIPs, desses medicamentos. Eles não são lançados inicialmente como MIPs. Eles foram lançados como medicamentos e, no decorrer da prática clínica de décadas, foi considerado que eram seguros o suficiente para poderem serem comercializados sem prescrição médica. Então, não é que você gera um medicamento MIP. Ele existiu como um medicamento sob receita médica e, depois de décadas de uso, que foi comprovada a sua segurança, a sua baixa toxicidade, é que ele evoluiu para MIPs. Ao trazer os medicamentos, então, isentos de prescrição para os supermercados, o Brasil está seguindo modelos de outros países, doutor? Sim, segue modelos, você vê países dos Estados Unidos, países europeus, que utilizaram esse recurso para facilitar o acesso da população à medicação, que é um direito da população, e segundo, evitar sobrecarga do sistema de saúde. Bom, em nome da Abras, doutor, e também aqui da equipe do programa Super Hiper, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, tá bom? Eu que agradeço a atenção e interesse. Bom, e depois dessa conversa muito interessante, né, com o doutor Gilberto Denucci, falando desse assunto que são os MIPs, nós vamos agora continuar o programa Super Hiper, mas antes nós vamos fazer só um intervalinho comercial e a gente já volta. Passa pra mim! Chegou o Mike's, com vodka e suco de limão. Leve, refrescante e saboroso. Beba com moderação. Você está atrás de novas oportunidades de negócios? A GS1 lançou uma solução que conecta a indústria a diversos canais do varejo, de forma simples e gratuita. É a plataforma de negócios GS1. Ela traz inúmeras vantagens para quem vende e para quem compra. Para quem vende, a plataforma GS1 se torna uma grande vitrine virtual, perfeita para gerar mais visibilidade para a marca, criar relacionamento, abrir novos canais de vendas. Para quem compra, a plataforma oferece uma grande variedade de fornecedores, em 14 categorias, espalhados por todas as regiões do país. Oferece conexões de confiança de verdade. Conexões que geram mais crescimento, mais vendas, mais lucros.
O que você está esperando? Faça parte dessa grande oportunidade e impulsione seu negócio de forma gratuita. Plataforma de Negócios GS1, o ponto de encontro para quem busca bons negócios. Acesse e faça parte. O setor supermercadista sabe que o pão francês é um produto muito importante, porque ele está entre o quinto produto mais vendido, né, em número, em unidades. Agora, se você sabe que o pão francês é importante e que ele forma a opinião, né, do seu cliente, é claro que você tem que contar com a Marquespan. A Marquespan é a maior indústria de panificação congelada do Brasil e tem com certeza o melhor pão francês do Brasil. A Marquespan dispensa comentários. Agora, toda semana, é claro que nós fazemos essa conexão, né? E hoje nós vamos para Santa Catarina bater um papo com o Simon, que está também lá numa rede de supermercados, e eu quero ver aonde ele está e com quem ele vai falar e que história de sucesso ele vai trazer para a gente. Põe aqui na tela o Simon. Tudo bem, Simon? Olá, André! Olá, amigos do Super Hiper! Hoje eu estou aqui em Concórdia, no oeste do estado de Santa Catarina, e eu vim bater um papo com o João Carlos, que é o proprietário da rede Compre Tudo. Eles que têm 3 lojas aqui no oeste do estado de Santa Catarina. Vamos lá comigo? Tudo bem, João? Tudo bem, Simon? Prazer em receber vocês aqui. Igualmente. João, como está sendo a parceria Compre Tudo Marquespan? Está sendo uma parceria de sucesso, na verdade, né? Nós implantamos uma loja, nós temos 3 lojas e deu um resultado positivo, crescemos mais 30% nessa loja que nós começamos a implantar e aí a gente replicou nas demais lojas também, né? Bacana, João. E com a mudança do pão, né? O que refletiu nas suas lojas essa mudança do pão francês aí? Na verdade, refletiu na satisfação do nosso cliente, né? O cliente hoje está muito mais satisfeito com um produto de mais qualidade, um produto bem acabado e faz com que venda mais o pão, mas também venda mais o mix de produtos da padaria, né? Aumentou também a venda dos demais produtos da padaria com um produto de qualidade como é o pão da Marquespan. Show de bola, João. Para finalizar então, João, você indicaria a Marquespan? Com certeza, né? A Marquespan ela contribuiu muito, né, dentro do nosso negócio. Nós indicamos a Marquespan e a Marquespan também nos oferece a questão da assistência, né, a questão do treinamento da equipe, de acompanhamento, de acompanhar a qualidade do produto, do processo de fazer o pão e entregar um produto de qualidade. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais também que nos deixa feliz com a Marquespan. Show de bola, João. João, a gente está muito feliz por ser seu parceiro, né? E que essa nossa parceria tenha bastante longevidade. Tá bom, João? Muito obrigado aí. Nós é que agradecemos, um grande abraço. André, agora é aí, com você. Tá aí, esse foi o Simon, lá de Santa Catarina, trazendo mais uma história de sucesso da Marquespan. Bom, eu vou encerrar falando o slogan, né? Marquespan, para nós o pão é sagrado. Bom, gente, voltamos aqui no programa Super Hiper e, como eu prometi, até a convenção nós vamos trazer aqui os vice-presidentes da Abras e pessoas que estão envolvidas aí nesse grande evento para o nosso setor supermercadista. E hoje eu quero convidar, e estou muito feliz com a presença, do nosso vice-presidente aqui também, Rodrigo Segurado. Tudo bem, Rodrigo? Bem, obrigado pelo convite. Olha, eu sei que a convenção vai superar aí o número de pessoas, vai ser um evento maravilhoso. Nós estamos aí na 56ª edição, né? Então eu convidei você aqui, Rodrigo, para você comentar um pouco, né? Um pouco mais como vai ser a convenção. Eu sei que tem uma temática que nós vamos seguir, tem o porquê da convenção, né? Qual que é a grande finalidade da convenção. Então eu quero que você participe aqui hoje e coloque aqui, né, para toda a nossa audiência e até para já saberem mais ou menos o que vão esperar lá. Primeira coisa,
O porquê que existe a convenção? Qual é a grande finalidade da convenção da Abras, Rodrigo? A convenção foi criada para reunir todos os empresários e líderes do setor para discutir o próprio setor e o desenvolvimento dos negócios das empresas do setor. E desde o ano passado, a gente definiu que a convenção deveria ter um foco muito específico no futuro e na estratégia do setor. Ou seja, para onde o setor vai e como ele deveria ir. Então, tanto a tendência de futuro quanto a estratégia seria um momento onde a Abras pudesse compartilhar e discutir com os empresários, com a indústria, com o setor, qual é o caminho, mas numa visão de curto prazo, não de longo prazo, porque todo ano tem uma nova edição da convenção. Então a gente sempre está trazendo a luz sobre os temas que no próximo ano com certeza vão ser agenda do setor, e nós com isso podemos mostrar alternativas de como o setor pode conviver com essas transformações. Então, estratégia e futuro é a grande função da convenção. Claro que muito network entre os empresários, muita relação dos empresários com a indústria, com os patrocinadores, fornecedores, e um momento de consagração, de confraternização do setor também. Né? Então nós tivemos aqui a presença do Celso, né, num outro programa, e ele comentou do volume, né, do quanto a convenção vai aumentar. E eu quis trazer você aqui para você falar basicamente também do que as pessoas que vão participar vou encontrar lá, falar um pouco do conteúdo. Ano passado nós tivemos entre 300 e 400 empresários do setor reunidos. Então esse ano nós resolvemos ampliar e nós usamos como base o ranking da Abras. Então a gente tem no ranking empresas respondentes são 1.200, convidar as 1.200 empresas que pudessem trazer os empresários e seus executivos para a convenção. Então nós vamos ter um número 2 ou 3 vezes maior de convidados do que na edição do ano passado, e por isso nós fomos para um espaço maior. Vai ser no Royal Palm Plaza em Campinas, só que ao invés do salão que nós usamos no ano passado, vamos usar o hall, que é um ambiente para 5.000 pessoas. Sim. Só que como nós vamos preparar esse ambiente, ele vai estar confortável para recebermos entre 1.000 e 1.200 pessoas com conforto. Então tem um volume de convidados maior desse ano. Eu queria que você falasse um pouco de conteúdo aí. Pois é. Como que vai fazer, como que vai acontecer. O tema da convenção desse ano, e todo ano é um desafio, né? E a escolha do tema não é simplesmente um tema para chamar a atenção do setor, mas sim, esse tema deve simbolizar qual é a agenda de futuro e de estratégia do setor. Então, esse ano nós escolhemos a nova economia do setor supermercadista como tema principal. E a exemplo do que nós fizemos ano passado, nós também utilizamos um tema que foi base para uma construção de um período, de um ciclo de convenções, e ano passado nós trouxemos o tema competição. E eu gostaria só de fazer uma pequena referência ao tema do ano passado, antes de apresentar em detalhes o tema desse ano. O tema competição, para quem não teve oportunidade de participar ou não teve conexão, ele trata da competição entre os empresários e empresas do setor, natural, saudável, mas da colaboração que os empresários têm que realizar e exercer entre eles para desenvolver os pleitos do setor de forma coletiva, conjunta. Então, um exemplo que nós até citamos ano passado foi o das centrais de compras, que é um exemplo de colaboração entre os empresários para, por exemplo, ter um maior poder de barganha e volume junto à indústria para as empresas que não têm o porte de grandes empresas. Esse é um exemplo prático de unir forças para conseguir competir melhor. Então, a competição tratava basicamente disso. Como que a gente compete saudavelmente no mercado, mas como que nós podemos colaborar entre nós, empresas do setor, para fortalecer o setor. Então, ano passado, nós criamos esse ambiente para poder construir empreendimentos coletivos que protegem o setor. E por quê? Porque alguns temas, por maior que a empresa seja, inclusive as grandes, não há escala suficiente para que a gente possa desenvolver algumas atividades que exigem escala. Então, a colaboração entre os empresários é muito importante para o setor se unir em torno da escala de um determinado assunto para tratar isso de maneira conjunta e coletiva. Então,
Então, foi importante a gente tratar de competição ano passado, para esse ano falar da nova economia do setor supermercadista. E sobre a nova economia supermercadista, eu poderia explicar por que da escolha desse tema, né? O que a gente observa é que está ocorrendo um fenômeno no mercado, e não no mercado brasileiro, mas no mercado mundial, e que basicamente a tecnologia é o meio pelo qual esse fenômeno ocorre, é que não há mais divisões muito claras entre setores e atividades. Com o advento da tecnologia, do comércio eletrônico, do marketplace, está se fundindo negócios em torno da necessidade do consumidor e do cliente. Até foi criado uma nova palavra que é o phygital, né? A mistura do físico com o digital. O phygital e o líquido, até o termo líquido, porque é tão volátil e é tão difícil de identificar as partes. Afinal de contas, eu sou um varejista ou eu sou uma empresa de serviços financeiros, ou sou uma empresa de logística ou de transporte, eu sou uma empresa de tecnologia ou sou uma empresa de dados? Ou seja, essa tudo divisão, se funde, né? Tudo se funde. Então, esse fenômeno está ocorrendo no mundo inteiro e o tema nova economia supermercadista significa o seguinte: qual será a nova economia do setor supermercadista considerando o fenômeno dessa fusão de várias atividades que se sobrepõem ou interferem à nossa atividade principal, que é o varejo físico dos supermercados. Essa foi a temática. Então, precisamos falar disso porque isso está ocorrendo e precisamos orientar os nossos associados e as empresas do setor de como conviver nos próximos anos com esse fenômeno e continuar desenvolvendo as suas empresas sem perder a chance de colocar, principalmente, novos fluxos de resultado e de lucro dentro dos negócios. É porque não dá para remar contra, né? Tem que se encaixar nesse mundo. Tem que se encaixar no mundo transformado. Certo. Ele se transformou, ele está se transformando, a velocidade com que isso ocorre hoje é mais veloz do que antes. E como que as empresas se adaptam a isso. Mas o fundamento da nova economia tem muito recurso, receita e lucro que são originalmente das nossas atividades principais, que nós estamos deixando de contabilizar a nosso favor. E elas estão sendo contabilizadas como lucro por outros setores e outras atividades. Por exemplo, o setor financeiro. Nós temos 7% do PIB nacional. E o fluxo de serviços financeiros está na mão do setor financeiro, bancos comerciais, que tem esse lucro nessa atividade. Só que até quando nós vamos permitir que o nosso fluxo de lucro e resultados vá para outras entidades, outros setores e outras empresas, e por que não convertê-los a nosso favor? Então, esse é o objetivo da discussão do tema a nova economia do setor supermercadista, que em última análise significa dizer o seguinte: o setor tem uma margem líquida tradicional entre 3%, podendo chegar a 6, 7, 8, dependendo do formato, atacarejo, o que seja, mas é uma margem restrita, uma margem curta. E essa é uma característica desse setor, ou seja, volume é muito importante, porque eu tenho uma margem não tão larga. Nós podemos mudar o paradigma do setor supermercadista colocando no seu fluxo de resultados margens mais robustas. Aproveitando a nossa atividade principal, a nossa carteira de clientes, a nossa localização geográfica, todos os ativos que nós temos que são importantes para aproveitar esse fluxo que é nosso. Então, basicamente, nós vamos discutir isso. Mas eu gostaria de dar alguns exemplos de fenômenos desses que estão ocorrendo no mundo todo. Então, por exemplo, a gente tem o ecossistema da Amazon. Certo. São muitas empresas. Cada círculo desse que vocês estão enxergando aí na ilustração, ela tem o tamanho do negócio deles. Então, desde varejo, mídia, serviços financeiros, logística, tem uma quantidade de serviços que faz parte do ecossistema da Amazon e de forma consolidada, isso vai para o resultado do conglomerado. Outro exemplo é do próprio Walmart. O Walmart já criou o seu ecossistema, além das fronteiras das lojas físicas, com uma quantidade de atividades, seja própria, seja através de joint ventures ou parcerias, ou alianças com outras empresas, trazendo volume de fluxo de resultado e receita para o seu negócio.
Outro exemplo do Alibaba, famoso, né? Também tem receitas de mídia, de serviços financeiros, de logística, de uma série de outros serviços que compõem o ecossistema do Alibaba. Outro exemplo que a gente pode dar aqui no Brasil, do Magalu. A Magalu criou um marketplace em torno das lojas físicas, então ela tem tantos serviços de transporte, logística, que a gente denomina MaaS, que é o Mobility as a Service. O Mobility as a Service serve da mobilidade das pessoas e da mobilidade das mercadorias. Tem serviços financeiros, tem uma série de outros serviços que fazem parte do ecossistema da Magalu. O Mercado Livre é uma empresa gigantesca que tem uma série de serviços plugados à sua atividade principal, que no final das contas protege a sua atividade principal e amplia a sua capacidade de geração de resultado e lucro. A B2W, com lojas americanas, Submarino, etc., são outro exemplo brasileiro onde se monta um ecossistema em torno dessa empresa, com uma série de atividades e que cria um fluxo novo. E só para dar mais um exemplo, eu vou dar o exemplo do Kroger nos Estados Unidos, que é uma tradicionalíssima rede americana de supermercados, que já criou um novo fluxo de resultado e de lucro baseado em dados, em mídia e investimentos em startups e novos negócios, né? Aqui tem uma outra ilustração mostrando um pouquinho do ecossistema do Kroger, tanto com atividades próprias como em parceria com outras empresas, né? Então assim, Rodrigo, olha, o assunto tá muito interessante. E é claro que lá na convenção nós vamos convidar, né, eu acredito, speakers que vão eu vou chegar, essas informações. Eu vou chegar lá, porque justamente nós vamos desmembrar isso tudo que eu estou dizendo lá na convenção. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você agora ficar aqui, tá? Nós vamos fazer só um intervalinho comercial, e você que está assistindo o programa, se você está assistindo pela internet, aproveite para curtir, compartilhar, porque também, né, o programa Super Hiper está em várias plataformas, na revista, aqui no programa e obviamente na internet. Rodrigo, você dá um tempinho? Claro. Nós vamos assistir o intervalo comercial, né? Assim o pessoal paga a nossa conta e a gente já volta, tá bom? Só um minutinho, a gente vai voltar falando aqui com o Rodrigo e falando deste tema importantíssimo e deste evento importante que é a Convenção Abras, tá bom? Atrás de novas oportunidades de negócios, a GS1 lançou uma solução que conecta a indústria a diversos canais do varejo, de forma simples e gratuita. É a plataforma de negócios GS1. Ela traz inúmeras vantagens para quem vende e para quem compra. Para quem vende, a plataforma GS1 se torna uma grande vitrine virtual, perfeita para gerar mais visibilidade para a marca, criar relacionamento, abrir novos canais de vendas. Para quem compra, a plataforma oferece uma grande variedade de fornecedores, em 14 categorias, espalhados por todas as regiões do país. Oferece conexões de confiança de verdade. Conexões que geram mais crescimento, mais vendas, mais lucros. O que você está esperando? Faça parte dessa grande oportunidade e impulsione seu negócio de forma gratuita. Plataforma de Negócios GS1, o ponto de encontro para quem busca bons negócios. Acesse e faça parte. When you try to reach someone, I was your storyteller. When you lifted off the ground, I was your mind's propeller. Spaten, puro malte de Munique, desde 1397. Beba com moderação. Quem conhece o brasileiro sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. É um companheiro diário de jornada. O pão nosso de cada dia, de cada sorriso, de cada vitória. O pão que a gente divide com quem gosta, ou que a gente esconde porque gosta demais. Para nós, da marca Spam, o pão é muito mais que um alimento. É uma missão.
Bom, e aqui no quadro Momento BMS, eu tenho a satisfação, né, de ter sido convidado mais uma vez aqui pela BMS para estar presente aqui no Rio de Janeiro, no escritório da BMS, né, que fica aqui perto de praia, uma beleza, né, e por isso que traz essa alegria para o pessoal da BMS, e a gente sempre comenta que vocês fazem um trabalho, e ainda um trabalho com uma conexão muito forte, com uma leveza e com uma alegria. Agora eu sei também, Tati, você me falou sempre que não tem custo para o supermercadista entrar em contato com vocês não cobram nada, isso é uma verdade. Agora, se acaso o supermercadista faz essa conexão e vocês não encontram nenhum dinheiro a ser recuperado, tudo bem também? Acontece isso não? Ora, não acontece, mas se acontecesse, continuaríamos amigos, né? Então a BMS, ela trabalha de uma maneira muito peculiar, André. A gente faz um levantamento sem custo para os supermercados, para identificar as possíveis melhorias. Sempre tem espaço para melhorar. A gente trabalha em duas frentes, uma previdenciária, outra de tributos fazendários. A previdenciária, nem sempre a gente encontra caminho para melhoria. Às vezes os mercados já estão tomando crédito, já contrataram, mas os tributos fazendários, sabe, André, em 100% dos mercados que nós... 100%? 100%, todos eles, nós encontramos possibilidades de recuperação de crédito. A infinidade de produtos que os mercados comercializam é impossível, mesmo que tenha passado 1, 2, 3, 4, 5 consultorias, ter a exatidão da tributação de entrada e saída. Agora sim, ó, o supermercadista às vezes pode falar para você, não, olha, tá aqui a gente faz tudo certinho, aqui a gente tem uma equipe de primeiríssima qualidade. Todos eles falam. E que realmente tem mesmo, né? Tem. Todos têm uma equipe de qualidade e que se preocupa com tudo isso. Mas quando vocês vão lá a fundo, ainda em 100% então dos casos, vocês encontram mais dinheiro a ser recuperado, é isso? Sabe que a gente tem encontrado assim, equipes extraordinárias trabalhando nesse mercado. E a gente vem para somar. Desburocratizar, trazer recursos e trazer inovação, e a gente faz uma auditoria, sem custo nenhum, André. Então a gente entrega um relatório sem custos, identificando quais são os possíveis créditos deixados à mesa, que eu sempre falo. Hoje, com as margens de lucro apertadíssimas que os mercados têm, não se fazer valer desses créditos que foram deixados é perder competitividade. Então, porque ali está o supermercadista trabalha em níveis muito pertos, né? Agora sim, Tati, você tem comentado para mim também que não é só no estado do Rio de Janeiro, não é no estado de São Paulo, vocês trabalham a nível Brasil e a nível Brasil tem essas legislações diferentes, é isso? Sabe, a legislação é muito complexa brasileira, isso todo mundo sabe, né? A gente tem uma das Ela muda de um estado para o outro? Muda, principalmente nas questões de ICMS, muda de um estado para o outro, e a gente consegue atuar fortemente, a gente conhece as dores dos supermercados, a gente conhece profundamente o setor. A gente atende desde o Rio Grande do Sul ao Pará. Né, que tem as suas peculiaridades. Exatamente, tem suas peculiaridades, tem produtos sazonais, tem tipos de gestão diferente, Minas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, são mais diferentes, assim, né? Mas a gente entende que em 100% deles nós conseguimos ajudar. Tati, eu quero que você agora fale para o supermercadista e que fale para ele agora, olhando para a câmera, o diferencial da BMS e convide ele a entrar em contato agora. Eu sei que você é do comercial, você vai fazer isso com a maior naturalidade. Então agora o programa Super Hiper e toda a cadeia nacional de supermercados é sua. Obrigada pela oportunidade, Andréa, mas eu gostaria de deixar um recado. Por melhor que esteja a gestão, por melhor que tenha a equipe, a BMS está para auxiliar e trazer benefícios financeiros para o seu caixa, para o seu bolso, de forma rápida, imediata e sem custo nenhum. Nos dá a oportunidade de fazer um levantamento para vocês, que vocês vão ver. E olha, para você dar essa oportunidade é muito simples, basta você entrar em contato com o número do telefone que está passando aqui embaixo, ou se você está assistindo pela TV, colocar o seu celular aqui no QR Code e você já vai ser encaminhado ao site da BMS. Lá tem todas as informações. E a Tati acabou de fazer esse compromisso
E se acaso ela não cumprir, vocês podem puxar minha orelha. Imagina. E a dela também, né? É o que a gente mais gosta de Com fazer. certeza, É o que a gente né? mais Então, tá gosta de jóia. fazer. É isso aí. E aí, você vai fazer mais um compromisso comigo, porque o quadro aqui da BMS está um espetáculo, o pessoal comentando. Você vai voltar mais vezes, então, para contar histórias de sucesso, combinado assim? Adoro, eu quero trazer né? cada vez mais Então histórias tá de jóia. sucesso. Então, Pode ser a sua, né? Combinado, a né? A próxima vai ser a sua, então tá ok. E o programa Super Hiper continua por aqui, e a semana que vem, mais Momento BMS. Bom, tá aí, voltamos aqui no programa Super Hiper e nós estamos aqui com a presença do nosso VP, Rodrigo Segurado, que levantou essa questão toda, né, deste multifoco, né, dessa multiformas de se agregar ao negócio supermercadista. E é claro, você deixou todo mundo curioso, falou dos exemplos, eu vou usar o termo que você usou. Como é que nós vamos botar esse ovo em pé, né, lá na convenção? Me fala. Então, André, nós conseguimos decifrar e nós fizemos, eu vou compartilhar aqui uma arte na tela, mostrando o ecossistema do setor supermercadista. Certo. E nós dividimos esse ecossistema em duas partes. Atividades B2C, que são atividades da empresa com o consumidor, e atividades B2B, que são atividades da empresa com outras empresas, né? Então, se nós olharmos aqui o diagrama, eu vou pelo menos iniciar aqui pelo B2B, empresa com empresa. Nós temos lá o fundo imobiliário, os serviços digitais e mídia, energia, centrais de compra, serviços de logística, gestão de resíduos e reciclagem, verticalização e fabricação, hub de inovação e informação de mercado e consumidor são atividades que o setor supermercadista pode prover de empresa para empresa. E tem uma série de outras atividades que o ecossistema do setor supermercadista pode prover como serviços para o consumidor, como, por exemplo, o comércio eletrônico, programas de fidelidade, serviços financeiros, outros serviços ao consumidor, como, por exemplo, saúde de varejo de saúde, atendimento, por exemplo, novas categorias de produtos, como, por exemplo, marcas próprias ou medicamentos, que é um tema que está em discussão no setor, as marcas próprias propriamente dita, o marketplace, restaurantes e food service e entretenimento. Então essas são, não de forma exaustiva, mas de forma hipotética e ilustrativa, uma quantidade grande de leque de atividades que se conectam com o ecossistema, formam o ecossistema do setor supermercadista. E cada empresa pode adotar, se utilizar de um serviço ou outro, 2 ou 3 serviços. Cada empresa vai decidir qual é a posição que ela quer ter nesse ecossistema. E pode fazer isso de forma individual, ou com investimento próprio, ou se fazendo parcerias, alianças com empresas parceiras. Mas o que eu queria destacar nesse diagrama é de que algumas atividades requerem escala. E nessas atividades a Abras vai ajudar o setor a realizá-las de forma coletiva em escala setorial. E eu queria destacar aqui o fundo imobiliário, o hub de inovação, o marketplace e os serviços financeiros. A Abras, através da vice-presidência de ativos setoriais que eu coordeno, ela está desenvolvendo esses ativos setoriais para que as empresas supermercadistas do Brasil, grandes, médias e pequenas, possam utilizar esses serviços e podem ter fluxos de lucro e receita desses serviços nas suas empresas sem ter que realizar um investimento e utilizar uma empresa setorial que a Abras está criando para o setor. Bom, Rodrigo, e lá na convenção, né, como o ano passado também foi muito bacana a presença de todo mundo, e quem for na convenção esse ano para discutir esses temas que você levantou, quem vão estar presentes lá? Você pode falar um pouco? Claro. Nós convidamos várias pessoas que estão muito a par desse fenômeno todo para compartilhar o conhecimento com os empresários do setor. Então são 2 dias de convenção, a gente inicia o primeiro dia com uma solenidade de abertura oficial, e aí o presidente João Galassi, nosso anfitrião, o presidente da Abras, abre os trabalhos, e nós estamos convidando o presidente do Senado Federal do Brasil, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Arthur Lira, o deputado federal, presidente da Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, Efraim Filho, o deputado federal Marco Bertagnoli, né, que é presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo,
O Sérgio Souza, que é deputado federal, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e Agropecuária. E o Rodrigo Garcia, que é governador do estado de São Paulo, e o prefeito da cidade de Campinas, Dário Saad. Bem, na programação de conteúdo, nós vamos ter 2 sessões sobre o futuro e a nova economia. Então, são sessões individuais, onde numa nós convidamos o futurista Jerry Leonard, que é um alemão, um suíço alemão, que vem presencialmente, e ele é considerado, pelo ranking global das pessoas mais influentes sobre o futuro, ele está no top 10, ele está entre os 10 mais importantes futuristas globais, ele está na 7ª posição, e ele vem compartilhar conosco sobre o futuro da sociedade, da economia, o futuro dos negócios e do mundo. Uma visão de futuro mais ampla. Certo. Numa outra sessão, também destinada a vislumbrarmos o futuro, nós estamos trazendo o Gary Hamel, que é o conhecidíssimo estrategista, consultor da London Business School e famoso consultor internacional, para trazer uma perspectiva sobre o futuro dos negócios. Muito bem. Com essas 2 sessões, nós teremos outras 2, então agora para mergulhar no futuro e na estratégia do varejo. Então a gente vai trazer para 2 sessões também separadas o líder global de varejo da McKinsey, que é um evangelista, ele é quase uma sumidade no varejo mundial, atendendo a grandes empresas de varejo pelo mundo todo. Vai trazer a perspectiva global do futuro do varejo e do setor mercadista e uma perspectiva para o Brasil. Então nós teremos uma visão da McKinsey. Da mesma forma, teremos uma visão da Bain Company, que é outra empresa de consultoria internacional, e essas 2 estão entre as 3 maiores empresas de consultoria de estratégia do mundo. A Bain Company traz o sócio também presencial, ambos vêm dos Estados Unidos, especialmente para a convenção, o Aaron, que é o líder da prática de varejo e de produtos de consumo das Américas da Bain Company. Vai trazer a perspectiva da Bain Company sobre o futuro do varejo no mundo e no Brasil. Então, os empresários, quem estiver na convenção, vai poder ter oportunidade de ver visões de futuro do varejo global e do varejo brasileiro e do setor mercadista na perspectiva da McKinsey e na perspectiva da Bain Company. Muito interessante, porque aí vocês o público vai poder tirar suas conclusões sobre para onde esse comparativo né, das visões dessas companhias e provavelmente as coisas que são sinérgicas e iguais entre as perspectivas que ambas empresas estão apresentando. E depois nós vamos ter uma sessão que está sendo montada, ela não está totalmente fechada, e aqui a gente tem mais ou menos um panorama dos convidados, onde nós vamos discutir a evolução do ecossistema do setor no Brasil. Então, essa sessão vai ser mediada por 2 sócios da UI, empresa internacional de consultoria, a Cristiana Amaral, que é a sócia líder da América Latina para varejo e produtos de consumo, e o Rodrigo Cambiaggi, que é o sócio líder Brasil e América Latina da prática de consultoria da UI, antiga Ernst Young. Eles dois, a Cristiane vai trazer um panorama sobre o fenômeno dos ecossistemas do varejo, como eles estão acontecendo no mundo e no Brasil, como cada uma das empresas do setor está explorando o ecossistema, e nós vamos ter esse panorama. E juntos, nós vamos ter nesse mesmo painel 2 presidentes da indústria, 2 presidentes de 2 indústrias importantes, aqui representado a BRF e a Procter & Gamble, e 2 representantes do varejo, um do varejo tradicional, loja física Carrefour, por exemplo, e um do ecossistema digital de marketplace de varejo, que é o Mercado Livre. Então nós vamos ter a condição de enxergar como esses ecossistemas estão se formando, como essas empresas estão enxergando, tanto a indústria quanto o varejo, a fusão dessas atividades e serviços e o futuro dessas atividades. Estarão presentes durante toda a programação da convenção os presidentes das principais empresas patrocinadoras da convenção, né? Então a Ambev vai ter a presença aqui do Matheus Alencar, que é o vice-presidente de vendas
of Trade da Ambev Brasil, que está assumindo a posição do Caio, que deixou a companhia. O Manuel Martins, vice-presidente comercial da BRF Brasil. O Ricardo Zúculo, vice-presidente de desenvolvimento de clientes da Unilever Brasil. O Denis Corrêa, que é o CEO da ADM. O João Carlos de Oliveira, presidente da GS1 Brasil. E o Sérgio Missão, diretor de negócios da Torre TOTUS Varejo Supermercados, empresa de tecnologia. Além desse conteúdo todo, tradicionalmente, como fizemos ano passado, a Abras vai ter cápsulas das nossas sessões Abras em Ação para prestar contas para o setor sobre como estão andando os projetos da Abras em desenvolvimento no setor supermercadista. Nós vamos ter uma sessão para institucional regulatório, que o Márcio Mila lidera, uma sessão para explicar o marketplace da Abras, o ativo setorial, onde eu estarei para explicar como está o marketplace do setor, em que estágio ele está para o lançamento. A nova vice-presidente de serviços associados, a Thaís Anselmo, vai explicar a área de serviços aos associados, né? Nós vamos ter a divulgação da pesquisa ESG do setor supermercadista, feito pela Abras em conjunto com a KPMG, que mostra um diagnóstico de como o setor supermercadista está nessa agenda, o quanto conhece, o quanto está familiarizado, o que já tem feito, o que poderia fazer na agenda de impacto social, ambiental e de governança. E além da pesquisa e dos resultados da pesquisa, nós vamos entregar para o setor o primeiro fascículo do guia prático dos primeiros passos em ESG do setor supermercadista, desenvolvido em parceria Abras-KPMG. Depois nós vamos ter uma outra sessão de Abras em Ação para explicar para o setor a iniciativa setorial da instituição financeira do setor supermercadista, que é outro ativo setorial que pretendemos lançar. E, por fim, o Celso Furtado apresenta a agenda de marketing e vendas para 2023. Então, são sessões mais curtas, todas elas, com certeza, o presidente João Galassi estará liderando cada uma dessas sessões e cada uma delas com o time da Abras para explicar para o setor a nossa agenda. E esse ano, especialmente, como é um ano de ciclo eleitoral, nós vamos trazer os 4 principais candidatos à presidência da República, o Lula, o Jair Bolsonaro, o Ciro Gomes e a Simone Tebet, para, em sessões individuais, terem 1 hora de conversa entre os empresários do setor, e nós fizemos isso em parceria com o Instituto Unidos Brasil, onde eles também trarão os empresários que fazem parte do Instituto para uma conversa individual com os candidatos à presidência da República. Então serão sessões de 1 hora com cada candidato, onde todo o público da convenção, mais os empresários do Instituto Unidos Brasil, poderão conversar e dialogar com os candidatos sobre qual é a agenda caso eles sejam eleitos presidente da República. Essa é a agenda, então, André. Então, resumindo, assim, é uma quantidade de conteúdo relevante em 2 dias de programação. Aqui tem um resumo da agenda na tela desses 2 dias, mas muito importante, nós deixamos muito espaço para o network entre os empresários, muito espaço de relacionamento das marcas e dos patrocinadores com o público da convenção. E em cada um dos dias nós vamos ter, além dos almoços, dos jantares, alguma atração surpresa e alguma coisa ainda que a gente não tenha anunciado em confirmação para ser brevemente anunciado para a convenção desse ano. Olha, Rodrigo, é uma grande alegria poder receber você aqui no programa e é uma grande alegria para mim poder estar participando desse processo evolutivo do setor e com o nosso programa presente lá, né, entrevistando essas autoridades, colhendo inclusive entrevistas exclusivas, pegando o panorama do que o supermercadista, o público presente está tendo desse evento. Rodrigo, eu vou fazer o seguinte, nosso programa aqui tem o nosso tempo, a gente tem o limite, mas você deu um grande apanhado e deixou todo mundo que está em casa com água na boca para participar da convenção. Então eu vou colocar aqui, eu sei que ainda não fez a sua inscrição, pode fazer, eu vou colocar aqui na tela um QR Code, você que está assistindo, você que é supermercadista, quer participar da convenção, coloque aí o seu celular no QR Code ou clique no link que está abaixo e você vai poder participar desse momento ímpar que é a convenção da Abras e vai estar na sua 56ª edição. Só repetindo os dias agora, Rodrigo. 19 e 20 de setembro. 19 e 20 de setembro, com o tema... A nova economia supermercadista, lá no The Royal Plaza, em Campinas. Como foi o ano passado. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, André. Prazer. Fico muito feliz de ter você sempre aqui no nosso programa. Bom, e o programa Super Hiper vai ficando por aqui. Bom,
estamos chegando ao final do programa Super Hiper de hoje. Eu quero dar um recadinho para você. Olha, seja o piloto da sua história. Então, voe mais alto que conseguir. Bacana, né? Bom, nós estamos chegando, como eu disse, ao final do programa de hoje. Mas só de hoje, porque a semana que vem nós estaremos aqui novamente na Com Brasil e também no canal do YouTube da Abra. Se você está assistindo o programa aqui no canal do YouTube, eu peço que você curta, comente, compartilhe e já clica aqui no sininho. Que assim a semana que vem, quando o programa começar, você vai ser avisado aí. Esse é o Super Hiper, o programa referência para o setor supermercadista nacional. Eu, André Ferraz, conto com você a semana que vem aqui. Combinado assim? Até lá!